Com muito carinho, mais uma Outra Idade, em nome da Ultrafarma, tá no coração da gente. Alô, Sidney Oliveira, obrigado por esse espaço fantástico. Sidney Oliveira que vem aí fazendo comerciais, mostrando como é importante as coisas baratas, né? Medicamento mais barato, né? Tá caro? Chama o Sidney. Chama o Sidney, né? Quando tá caro. É isso mesmo, viu? Olha só, Ultra Idade, claro, com a saúde em primeiro lugar, não é verdade? Como sempre, a gente, com o Guia Saúde Popular, um projeto idealizado pelo Dr. Fábio Freire, abraçado com muito carinho pelo Sidney Oliveira, www.guiasaudepopular.com.br. Então é importante você entrar lá, tem lá os profissionais de saúde, você deixa lá a sua pergunta. E hoje, uma profissional importante, professora doutora Maria Inês Gonçalves, professora doutora em fonoaudiologia, que é tão importante, principalmente para mim. Para mim, olha só aí, que fala, eu estou meio rouquinho, hein? Você pode reparar que eu estou saindo de uma gripe aí. Professora, muito prazer em tê-la aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Passa a fazer parte da nossa equipe do Dr. Fábio Freire, muito feliz, né? Lá da Unifesp, a nossa querida Universidade Federal de São Paulo. Importantíssima a fonoaudiologia, né? Em todos os sentidos. Importantíssima. O fonoaudiólogo, ele trabalha com várias áreas da comunicação e várias áreas da alimentação também, né? Então, tudo que envolve a comunicação, então, por exemplo, problemas de fala, problemas de voz, né? Problemas de articulação do som, problemas de memória, problemas de linguagem, ou seja, de você não compreender o que está sendo dito para você, ou de você não conseguir se expressar bem. Problemas para alimentação no sentido de você ter distúrbios que podem levar esse alimento a não ir diretamente para o seu estômago e você poder aspirar esse alimento para os seus pulmões, né, desenvolvendo uma pneumonia aspirativa, pacientes que têm doenças mais avançadas. Então, ela é muito importante tanto na promoção, na prevenção, né, promoção de saúde, prevenção também de alguns distúrbios e na própria reabilitação, né? Então, nós podemos atender uma gama muito grande de pacientes, às vezes pessoas que só querem se aprimorar, como no seu caso, né? Aprimorar a sua voz, que é o seu instrumento de trabalho. Tem lá os exercícios, né? Fazer exercício para falar, para aquecer a voz, né? E tem alguns exercícios que são até interessantes, às vezes são um pouco engraçados, mas são exercícios que tem que usar a própria voz mesmo para você poder melhorar o seu instrumento de trabalho, né? Uma parte muito importante da fonoaudiologia também, que nós vamos ter oportunidade mais para frente de ver, é a parte de audição, né? Então, todos os distúrbios de audição, todas as questões dos aparelhos de audição também, quem pode usar, quem não pode usar, quem se beneficia, os tipos de aparelhos, né? E nós atendemos a população desde bebezinhos, né, neonatos, até a terceira idade, a melhor idade também, né? Então, tem uma ampla gama de áreas, né? A fonoaudiologia cresceu muito nos últimos 30 anos, né? Então, quando eu me formei, a gente até tinha algumas áreas que nós não tínhamos hoje, a evolução, né, vem, e acho que esse aumento dessas áreas, esse desenvolvimento, só vem dizer para nós também o quanto é importante também essa profissão. Sem dúvida, sem dúvida. A senhora tocou num ponto que eu, sinceramente, eu desconhecia, quer dizer, a questão da alimentação também tem a ver. Então, assim, nós trabalhamos, por exemplo, a minha área mais especificamente, né, que é a área de distúrbios de deglutição ou disfagias, né, que também pode acontecer em bebezinhos, em crianças, em jovens, adultos e até mesmo idosos, né. Então, essa área é uma área em que nós atuamos, quer dizer, toda a fonoaudiologia é muito multiprofissional, né. Mas essa área é uma área bastante multiprofissional, assim, dentro dos hospitais, atendimentos a domicílio, então um contato super estreito com a equipe médica, né, Dr. Fábio, que está aí conosco, então a equipe de enfermagem, de nutrição, fisioterapia, né, então todos esses profissionais que precisam entender também o que está acontecendo com aquele paciente para nos ajudar na reabilitação e para que a gente também possa ajudá-los para que esse paciente melhore mais e mais rápido, né? Então, essa é uma área que vem crescendo muito de uns 15 anos para cá, mais ou menos. Não era uma área muito conhecida, né? A inserção dos fonoaudiólogos nos hospitais, ela vem crescendo nos últimos anos também, mas a gente ainda precisa de mais, né? E mais profissionais também
habilitados nessa área, porque é uma área de risco importante. E é importante, doutora, porque eu tenho um grande amigo meu, passei, né, fiquei muito triste com o que aconteceu com ele, que é o Osmar Santos, né? Considerado o mestre da locução esportiva. E em 1994 nós estávamos juntos lá na Rádio Globo, quando aconteceu aquele acidente pavoroso com ele. E ele hoje, a fonoaudiologia está sendo importantíssima para ele na questão da reabilitação, né? Assim como outras pessoas também, que muitas vezes têm o derrame. Isso. Uma coisa que, quer dizer, então, é uma área muito mais abrangente do que se pensa. Muito abrangente. Porque, se necessário for, a fonoaudióloga, né, como, por exemplo, a senhora, a professora, a doutora, ensina a pessoa a falar outra vez. Sim. Né? Então, veja que é o que está acontecendo com ele, né? E nesse caso, alguns casos, não só o dele, mas assim, vários casos, que depende um pouco da área em que acomete o derrame, né, como ela acontece. Mas, por exemplo, são pessoas que têm todos os órgãos da fala, né, e da voz, e às vezes não conseguem se expressar, né? Dependendo da área em que acontece a lesão, você tem pacientes que não entendem o que você conversa com eles. Tem pacientes que sabem o que querem dizer, mas não conseguem falar. E tem pacientes que, ao mesmo tempo, também têm dificuldades de deglutição, né? Tem alterações na sincronia da deglutição e tem dificuldades, esse alimento vai para os pulmões, ao invés de ir para o estômago, e não necessariamente esse paciente vai dar algum sinal clínico. Puxa vida. Então, às vezes, você precisa de um fonoaudiólogo que trabalhe a questão da linguagem, a questão da fala. Então, um paciente só, por exemplo, nesse caso, pode precisar de de intervenções fonoaudiológicas de várias áreas da fonoaudiologia, feitas pelo mesmo ou por vários outros profissionais. E uma área vai ajudando a outra na sua recuperação, né, na reabilitação. Você sabe, quando eu comecei na carreira, né, eu comecei narrando futebol também, né? E a gente ia, às vezes narrava mais de um jogo, porque era campeonato amador e tudo mais, rádios menores, né? E a gente falava, não coloca a caneta na boca, porque colocando a caneta na boca é um exercício legal. Quer dizer, isso é mesmo, quer dizer, existe isso, existem algumas questões importantes do exercício para ajudar mesmo. Existem, né? Aí vai depender muito do que a pessoa tem de alteração, se ela tem uma alteração, se é só um aperfeiçoamento, ou se ela tem um distúrbio. Então, por exemplo, é diferente de eu propor um exercício, né, para você, desculpa, você, né? Você, claro, né? você, é evidente. Também, é diferente eu propor um exercício para você, que é um profissional, que tem toda a capacidade de fazer um exercício facilmente, né, do que eu, por exemplo, ter um paciente que teve um tumor de lábio, que o médico fez uma ressecção, ele perdeu uma parte do lábio e eu precisar adaptar um tipo de exercício para ele poder falar melhor e se comunicar melhor. Né? Mas a gente tem algumas coisas que são antigas, né? Como assim, a caneta ou as rolinhas de cortiça, né? Segurando para articular. São coisas que ajudam, né? Que podem eventualmente ajudar. Você não precisa necessariamente delas, né? Mas assim, tem coisas muito antigas, assim, que hoje a gente nem precisa mais. Mas também tem coisas que vêm da década de exercícios que foram propostos na década de 60, 70, que ainda são exercícios que são importantes dentro da fonoaudiologia, né? Isso vai mudando um pouquinho de acordo com a pesquisa, né? Com a ciência, que vai trazendo para nós, né? A fonoaudiologia é uma profissão relativamente nova, né? Em comparação a muitas outras. Então, dependendo dessa evolução do que a gente vai pesquisando, né? Toda a fonoaudiologia, a gente vai descartando algumas coisas e aprofundando outras também, mantendo alguns exercícios que também podem ajudar, né? Essa questão da rolha, na realidade, se você puser um dedo, né? É mais para você manter, por exemplo, a sua arcada dentária fixa e você trabalhar mais a musculatura labial, né? Para você não ajudar, por exemplo, abrindo e fechando a boca também, né? Mas tem outros exercícios que também podem ser feitos. Eu me lembro que a gente tinha alguns amigos, quando eu era menor, né? E alguns amigos que a gente falava, você tem a língua presa. Você tem a língua presa, fala, né? Isso é uma correção possível através da fonoaudiologia. Isso, né? Uma correção possível através da fonoaudiologia. Depende de alguns fatores, né? Por exemplo, depende também se você tem uma alteração de freio lingual, né? Então, às vezes você pode ter alguma alteração anatômica que propicie que dificulte um pouquinho essa correção. A gente entra junto muitas vezes com o otorrino também. Nós trabalhamos com muitos médicos, né? Assim, muitas especialidades médicas também. Né? Mas assim, são alterações, é um sigmatismo anterior, né? Falar fim, né? Mas que geralmente você pode corrigir. A criança, muitas vezes, né, durante a troca dos dentes,
né, dos dentinhos, né? Que se fica um espaço bem aqui na frente, a tendência é que a língua ocupe esse espaço também, né? Então, tem algumas fases transitórias em que isso pode acontecer também, e aí a gente pode entrar ou, às vezes, se corrige naturalmente se ela já tinha o som correto. Né? Doutora, tanto a criança quanto o idoso, não existe idade para o fonoaudiólogo trabalhar. Ele pode trabalhar em qualquer uma dessas situações e corrigir o problema. E corrigir o problema, quer dizer, aí a correção depende muito da causa. Né? Então, por exemplo, você tem pacientes que têm um derrame, ou pacientes, por exemplo, de câncer de cabeça e pescoço. Tiram metade da língua por um câncer, podem tirar uma parte da mandíbula, né? Que é um outro programa também, né? Específico, tem muitas informações importantes. Ou tirar metade da laringe, tirar uma corda vocal, né? Uma prega vocal, tirar a laringe inteira e ter que aprender a falar com o esôfago. Né? Então, às vezes, você consegue uma boa reabilitação, mas dependendo do caso, às vezes você consegue um grau de funcionalidade, né? Mas se faltar, por exemplo, uma estrutura anatômica, se ela tiver uma alteração anatômica, às vezes você tem uma certa limitação. Né? Então, assim, a gente trabalha muito com o grau de funcionalidade do paciente. O mais próximo possível do normal, né, ou da normalidade, é o que nós pretendemos em todas as áreas. Né? E uma coisa só que eu gostaria de comentar também, que muita gente às vezes não conhece, é o trabalho do fonoaudiólogo nas escolas também. Né? Uma das áreas que é a fonoaudiologia escolar também, né? Então, que trabalha junto com pedagogos também. Né? Então, tem muitas trocas na fala que às vezes a criança tem, que ela acaba transferindo para a escrita. Às vezes a criança é desatenta porque ela não escuta muito bem, né? E aí vai pior na escola. Então, assim, é muito importante nas escolas a presença do fonoaudiólogo também. Professora doutora, né, Maria Inês Gonçalves, faz parte agora também, né, do nosso time aqui, né, do Ultra Idade, doutor Fábio Freire, sempre trazendo grandes profissionais. É o caso da doutora Maria Inês Gonçalves, que vai tratar desses assuntos relacionados à fonoaudiologia com mais frequência aqui dentro do nosso Ultra Idade. A gente fica muito feliz com a sua participação, doutora. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. A sua estreia. Muito honrada. E aí a gente já espera, evidentemente, em outras oportunidades para a gente trabalhar um pouco mais esse assunto tão importante, né? Cordas vocais, né? Falar sobre cordas vocais. Mas onde está? Eu nunca vi a corda vocal, mas ela está aqui, né? Então a doutora vai falar efetivamente a respeito desse assunto numa outra oportunidade. Doutora, muito obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada. Professora doutora Maria Inês Gonçalves, mais uma profissional, camisa 10, né? Como eu sempre brinco aqui, da equipe do doutor Fábio Freire, aqui no nosso Ultra Idade. Vamos para um rápido intervalo. Ultra Idade, volta já. Tem duas coisas que eu não abro mão. Uma é essa tranquilidade toda e a outra, os cuidados com a minha saúde. Por isso, este é o meu lugar preferido e a minha farmácia é a Ultra Farma. Afinal, quando a gente pode se cuidar com maior tranquilidade e economia, tudo fica bem melhor. E sempre que eu posso, eu faço questão de ir até a Ultra Farma. Ela é a farmácia mais completa que eu já vi, mas tem fila e demora um pouco. Por isso, se você não tem tempo ou mora longe, ligue ou peça pela internet. A Ultra Farma leva seus medicamentos até você. Ouça o meu conselho. Procure estar ao lado de quem faz mais por sua qualidade de vida. Ultra Farma, tá no coração da gente. Queria aproveitar a coletiva, dizer que o nosso craque Nelsinho Bolado está em negociação, mas não sai do clube por menos de 20 milhões. 20 milhões? 10. 300. 300 mil. 300 reais, 3 de 100 no crediário e ainda ganha a bola autografada. Bom, professor. Esse é seu Sidney. Ele chega e o preço, ó, despenca na tabela. Ah, o preço caiu? Aí subiu o meu conceito. Ultrafarma.com.br, porque preço baixo faz muito bem para a saúde. Com muito carinho, já estamos aqui dentro do nosso Ultra Idade, um espaço reservado à Previdência, com o doutor Márcio Coelho esta semana.